Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Paz esteja com todos vós, povo de Deus. Seja muito bem-vinda a mais um devocional Caminho Diário. Uma palavra, um encontro, um novo eu, uma nova criatura surge em nós a cada encontro com o Senhor. Que bom que você chegou, que bom que você já está de pé, que bom que você já acordou, já está pronto aí para mais um dia estarmos juntos aqui nessa jornada. Você que é novo aqui, seja muito bem-vindo a este encontro. Nós temos um encontro marcado com o Senhor todos os dias, ao despertar, ao amanhecer, não importa o horário que você faça o seu devocional, mas a nossa intenção aqui é cedinho já iniciarmos o dia sendo ministrado pela palavra de Deus. Então, nós estamos aí uma semana falando sobre a fé, tratando sobre esse assunto de fé, porque Deus entende que em tempos difíceis a nossa fé é muito provada. Muitos esfriam, muitos fortalecem, muitos ficam morno e muita coisa acontece quando nós não movimentamos a nossa fé. O mover de fé precisa acontecer verdadeiramente na vida daquele que crê em Cristo. E o tema de hoje, para que a gente possa fechar esse... Amanhã nós teremos um também sobre a fé, mas para encerrar um pouco esse ciclo de como tratamos a fé, nós vamos ser ministrados pelo pelo livro de Tiago. Tiago, o irmão de Jesus, esse mesmo. E assim, é um livro tão bom da gente ler. A gente é pequeno, são poucos capítulos. E assim, Tiago, ele via essa carta tentando tratar o que vinha acontecendo ali com os próprios judeus, a guerra entre os próprios judeus. Mas antes da gente iniciar, vamos convidar quem de fato pode nos inspirar, quem de fato pode falar conosco, trazer a verdade, revelar o nosso coração, nos convencer que estamos errados, que precisamos ser corrigidos. Vamos convidar Ele, o Espírito Santo de Deus. Sim, Pai, é o Senhor que eu chamo nessa hora, que eu clamo, que eu me entrego como tua serva, como teu instrumento neste devocional. Espírito Santo de Deus, poderoso Pai, soberano, Senhor e Salvador de nossas vidas, entramos na tua presença nessa hora, Pai, pedindo que o Senhor venha fazer um mover aonde quer que a gente esteja, seja em casa, seja no trabalho, seja na rua, seja no hospital, numa prisão, num centro de recuperação, não importa. Que o Espírito Santo possa acessar este lugar nessa hora e venha quebrar todas as muralhas, todos os impedimentos, todos os empecilhos, ó Pai, de que a luz do Senhor esteja sendo impedida de chegar. Tudo aquilo que está travando a vida dessa pessoa que está aqui participando, que o Senhor, através da tua palavra, venha anular, em nome de Jesus. Mas eu quero louvar o Senhor por essa oportunidade, agradecer pela tua bondade e misericórdia para conosco. Que seja feita a tua vontade, Pai. Estamos aqui para te ouvir, em nome de Jesus. Amém? Gente, muralhas caem quando nós damos acesso à palavra, e fé e obras precisam andar juntas. Mas nós tratamos essa semana de que obra não salva ninguém. Não estamos falando da salvação. Salvação é pela graça. Salvação é pela graça. Guarde isso no seu coração. Só que uma coisa precisa estar conectada com a outra. A palavra mesmo vai dizer que aquele que crer será salvo. E para crer precisa ter fé. É impossível crer sem fé. Porque a fé é aquilo que a gente acredita sem ver. E a fé em Deus é cada vez mais forte, porque nós não temos uma imagem, nós não temos uma escultura específica de quem é Deus, de como Ele é, de como é o seu semblante, não. Nós não temos, não fazemos ideia, mas nós cremos que Ele existe. Isso é a fé. E as obras, que é o que nós vamos tratar hoje,
Não distorcendo o que Paulo falou, Tiago não distorce, pelo contrário, ele completa a mensagem. O que nós vamos ver é sobre exatamente que a fé sem obras é uma coisa morta, é uma coisa vazia. Vamos nos lembrar de Abraão, vamos nos lembrar de Raabe, tanta gente. Nós temos uma lista de pessoas que nós poderíamos estar aqui falando sobre a fé, que eles usaram a fé deles, provaram a Deus o amor e a lealdade que ele tinha com eles. Isso é fé. Livro de Tiago, capítulo 2. Quando você for fazer essa leitura, faça nessa direção, nessa visão. Tiago, ele envia essa carta para os cristãos que estavam dispersos, esses mesmos que saíram de Jerusalém corridos. Então, eles estavam dispersos em lugares distantes, em lugares de idolatria, e havia muita perseguição religiosa, né? Porque tanto os próprios judeus, eles estavam disputando uma religião entre si, como os outros povos, porque quem crê em Deus e sabe que precisa seguir os mandamentos, mas quem não crê não aceita os mandamentos que nós seguimos, não aceita as ordenanças, aí chama a gente de antiquado, chama a gente de bobo, muitos são pesados e chamam de idiota, de fanáticos. E assim, acaba se tornando uma perseguição religiosa em cima disso. E aqui também estava acontecendo isso, tanto pelos judeus como pelos gentios, que não tinham se convertido a Cristo. Então eles achavam, não que eles se importassem que o povo judeu servisse a Deus, mas eles achavam tolices, eles achavam muitas tolices as doutrinas. Então, havia muitas questões sociais também nessa época, muita pobreza. Imagina você sair do seu lugar e ir para uma terra distante, então as condições tornam-se difíceis. Roma oprimia muito o povo, então existia muita pobreza, muita fome nessa época. E Tiago, ele tenta confrontar exatamente o comportamento dos cristãos. Nessa leitura, Tiago, ele traz essa carta para confrontar. Como assim? Por que nós somos cristãos e tem muitos favorecendo quem tem posições boas, quem tem condições e não usando a fé para cuidar daquele que necessita? Porque assim, as pessoas, elas são interesseiras, né? Nós, seres humanos, temos esse olhar interesseiro. Porque a gente olha e vive, não, se eu ajudar aquela pessoa, uma pessoa bem sucedida, tá bem vestida, aparentemente tem o que me retribuir. E eu vou deixar de lado uma que eu vejo que não tá nem conseguindo se sustentar. O que ela vai me dar? E a fé sem obra é exatamente vazia, fria, leiga, inocente. Agora, quando você usa a sua fé, é diferente. Porque a fé é crer naquilo que não se vê, é crer no improvável, é crer no impossível. E quando a gente olha uma pessoa... Perdão, viu, gente? Não é sono, gente. Já falei isso aqui várias vezes, não é. Tá muito quente. Me falta o ar, eu tenho que puxar o ar novamente. O nariz está aqui entupido. Mas vamos lá. E a fé, ela nos convida a ser praticante. Porque assim, quando nós apostamos as nossas fichas em algo que aparentemente não tem nada a nos devolver, isso é usar a fé. Por quê? Porque Jesus, ele nos ensinou a cuidar dos pobres, a amar os pobres, a tratar dos doentes, a cuidar das viúvas, dos órfãos. Ele nos convida a investir no improvável. Isso é fé com obras. E é por isso que uma está conectada à outra. Tiago, ele não está tentando distorcer o que Paulo disse. O que Paulo disse é fato. Não são obras que vai nos salvar. E também não é a fé
que vai nos salvar. Ambos nos levarão a Cristo. E Cristo, pela tua infinita graça, é quem salva. Nós não conseguimos ter um relacionamento com Ele sem fé. Nós não conseguimos nos aproximar de Cristo sem praticar a nossa fé. Por quê? Porque Jesus não divide o senhorio com ninguém. Jesus é soberano e o que Ele ensina, Ele quer que seja colocado em prática. Então, se nós não colocamos em prática o que aprendemos em Cristo pela fé, é difícil que a gente consiga alcançar Ele. É difícil que a gente consiga se relacionar com Ele. Amém? Eu vou fazer a leitura somente de 2 versículos. E você vai ter a missão de fazer... Gente, faça a leitura do livro completo. Poxa, é um livro tão pequenininho. O livro de Tiago é um livro tão enxuto, mas é um livro tão rico de fé, sabe? Assim, de movimentar, de dar um despertar para quem se sente superior aos outros, para quem se acha melhor do que os outros. Tiago, ele puxa assim, sabe, a orelha mesmo para um chamado que nos desperta a observar e enxergar o ser humano como enxergamos a nós mesmos. Amar ao próximo como a si mesmo nos faz o convite que Tiago aqui está afirmando. É colocar a fé nas nossas atitudes. Amém? Olha o que o versículo vai dizer. Eu vou ler 17 e 18 e vamos ter aí o 17 como versículo do dia. Amém? Assim é a fé. Se não tiver obras, é morta em si mesmo. Porquanto o homem pode dizer, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras. E eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Gente, isso aqui é muito forte. Muito forte. Quando formos questionados sobre a nossa fé, qual é a nossa linha de defesa? São as obras. Aqui, olha o que a minha fé me levou. Olha o que a minha fé me deu. Olha onde a minha fé tem me levado. Olha o que através da fé eu tenho conseguido. Olha para onde eu estou indo. Isso tudo pela fé. Isso é colocar a fé em prática e produzir obras. Mas a fé, é interessante isso que ele fala, mas a minha fé pelas minhas obras ficam visíveis. Se alguém olha para você hoje e vê você transformado, ele vai dizer verdadeiramente, ali é um homem de fé, uma mulher de fé. Verdadeiramente, ali existe um Deus que restaura e que transforma. Então, que a gente hoje possa fazer a leitura dessa mensagem, nos consertando de algumas atitudes que mudam o nosso caráter de servo de Cristo e nos coloca como doutores da lei, e nós não somos. Amém? Quando fazemos a leitura deste capítulo, nós somos levados a praticar tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Quando nós fazemos a leitura do livro de Tiago, você fala, meu Deus, o que é que eu estou fazendo na minha vida? Meu Pai. Mas faça essa leitura, é gostoso a gente se identificar, a gente receber um puxão de orelha, é muito bom. Principalmente quando é de correção. Quando a gente pode reconhecer que está errado. Jesus, lá no capítulo 7 do livro de Mateus, se não me engano, versículo 24, Jesus ele vai falar sobre o homem prudente. E é interessante que prudente para Jesus é aquele que ouve e coloca em prática. Mas o tolo não. O tolo ouve e nada faz. Então, o que a gente precisa entender é que o que nós fazemos nesse mundo, seja no pecado ou seja na graça, não é o que vai nos salvar, mas
quem somos pela fé e o que praticamos pela fé nos conduz a Cristo, a cruz de Cristo, que redime os nossos pecados, e a salvação. Sem fé é impossível agradar a Deus, muito menos crer nele. E a palavra mesmo diz: todo aquele que crê será salvo. E crer é praticar, não apenas ouvir. Coisa linda, né? A fé nos aproxima de Deus e revela o caráter dele. Deus, ele é soberano, ele manifesta, ele é justo, ele reflete através de tudo o amor dele. A gente pode não vê-lo fisicamente, mas nós podemos sentir, nós podemos tocar em algo concreto, que sabemos que em tudo é a mão de Deus. Amém? E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós produzimos frutos do Espírito. Então, sim, a fé produz frutos. E esses frutos são exatamente as obras. Nós plantamos, recebemos graça, recebemos de Jesus cuidado, zelo e receberemos a salvação. Mas até lá, nós precisamos gerar frutos para o reino. E agora eu quero te fazer uma pergunta provocativa. Pode alguém alcançar o favor de Cristo sem conhecê-lo e viver segundo as suas próprias ordenanças? Só me responda isso. Aí, para você mesmo, tá? Eu não vou te ouvir, então não adianta ficar gritando aí, feito doido. Se nós não colocarmos em prática o que o Senhor tem nos ensinado, como nós vamos alcançar a presença dele? E isso eu tô dizendo, gente, tá barril hoje, viu? Isso eu estou dizendo em inúmeros aspectos. Em todas as áreas nós temos como praticar a nossa fé. Então, antes que a gente encerre esse vídeo, eu quero que nós possamos nos lembrar de uma das maiores atitudes de fé que a Bíblia já nos mostrou, que é o sacrifício de Isaac, feito por Abraão. Eu acredito nisso de todo o meu coração, porque a fé me leva a crer que Deus é provedor. E Ele já proveu tanto na minha vida. Ele tem provido tanto na minha casa. Sabe, eu não estou falando de riquezas, eu estou falando de provisão do alto. Não tem coisa melhor do que você sentir a sensação de que dorme com Cristo. Amém? Então, vamos produzir fé. Vamos nos lembrar que, independente do tempo que estamos na presença do Senhor, todos os dias precisamos buscá-lo. Todos os dias. Ah, mas eu já li a Bíblia umas 500 vezes. Leia mais 500. Porque todos os dias Deus tem algo novo para te entregar. Amém? Então, que você possa hoje colocar em prática. Primeiro, a fé é invisível, mas deve produzir frutos visíveis. É aquilo que eu vim falando. A gente dizer que crer e não produzir frutos fica difícil. E as pessoas não estão acreditando. A gente produzindo frutos, imagina quando a gente para de produzir. Olha o reboliço que fica. Então, que a nossa fé saia do anonimato e venha a ser conhecida, venha a ser manifestada, porque estamos usando a nossa fé no poder de Jesus Cristo. Ponto 2. Amor é evidência da fé. Tiago, ele traz
Tiago, ele traz a mensagem iniciando falando de um homem rico com um homem pobre chegando numa igreja. Eu digo chegando na igreja porque é onde a gente se coloca como cristão ali e é mais ou menos, mas isso também pode acontecer em todos os lugares. O homem rico é bem tratado e o pobre é rejeitado. E não foi esse tipo de amor que Deus nos convidou a ser. O amor é a evidência da fé. Se existe amor, logo, todas as coisas começam a cooperar. Então, fique ciente de que Deus nunca te abandonou. De que você está passando talvez por uma situação difícil porque está deixando de colocar em prática a fé no Deus vivo. Se você está aqui nesse devocional hoje é porque você crê no Senhor. Você foi atraído para estar aqui. Amém? Ponto 3. Obras não salvam, nos revelam quem já foi alcançado. Nenhuma fé salva, mas ela revela aqueles que já foram alcançados. Isso é muito forte. Isso é muito poderoso. Então, que você tenha essa consciência, que você leve no seu coração que a sua fé precisa sair do eu creio para a prática do eu vivo o que eu creio. Então, a mensagem hoje nos convida a isso, a sermos praticantes daquilo que a gente crer e gere frutos ao reino de Deus. Amém? Eu quero orar pela sua vida, rápido, porque o vídeo já se estendeu, mas feche os olhos um instante. Eu quero apresentar a sua vida ao Senhor. Você que chegou aqui praticamente sem fé, hoje eu creio que a tua fé será renovada. Eu creio que o Senhor é justo e poderoso e Ele faz todas as coisas. Que nossa fé possa ser obediente, que a gente possa ser espelho para muitos que ainda estão distantes e venha atrair a presença. Assim também eu oro para que a nossa fé não seja como a fé de Tomé, mas que seja uma fé firmada como a de Abraão, para que em tudo que as nossas mãos tocar, seja terra fértil. Em nome de Jesus. Você que precisa de uma cura, seja curado pelo poder da palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Gente, fique em paz. Você que está passando por uma situação, por uma angústia, por algum momento difícil, Deus é provedor. É hora de colocar em prática tudo que Ele tem nos ensinado. Amém? Então fica com um cheiro bem grande aí no coração. Eu te espero aqui amanhã. Não se esqueça que nós temos horário marcado. Neste devocional tem hora marcada. Amém? Tchau, tchau. Fica com Deus. Curtir, compartilhar, ativar o sininho. Não esqueça de fazer isso não. Tchau.